Vamos fazer mais exercícios, né? Eu mudei, né, a aula porque para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Então olha só, vamos resolver esse exercício aqui. Calcular a derivada irracional dessa função f de x, y, z igual a 3x menos 5y mais 2z no ponto 2, 2, 1, tendo como direção o vetor normal à superfície x2 mais y2 mais z2 igual a 9, no sentido voltado para fora dessa superfície. Determinar também, né, o valor da derivada direcional máxima no ponto dado. Esse problema é exatamente idêntico ao último problema da aula anterior. Exatamente. Só com um detalhe, né? Ele dá a direção indiretamente. Olha só, ele diz que a direção, né, ela é a direção normal à superfície. Ora, nós sabemos, né, que o gradiente num ponto de uma superfície, né, ela é perpendicular a essa superfície. Nós já fizemos isso. Tá? Então eu vou buscar a direção exatamente normal à superfície no ponto. Só que você checa, né, verifica se o enunciado está correto. Por quê? Ó, aqui não é o ponto 2, 2, 1. Vou levar o 2, 2, 1 aqui, ó. 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, dá 9. Então está correto. O exercício foi dado corretamente. Então essa superfície contém esse ponto. Então primeira providência, né? Eu até vou recordar rapidamente, né? Nós sabemos, né, por exemplo, que dφ, né, igual a nabla φ escalar dr. Nós já vimos isso, tá? Quando o φ é constante, que é esse caso aqui, né? Então o nabla φ é perpendicular, né, no caso, a dr, a qualquer dr, né? A qualquer dr. Então, nabla φ é perpendicular à superfície. No caso, a superfície, né, φ igual a constante. Então, ó, se eu chamar esse 9 aqui, ó, de φ, né, eu tenho 4 variáveis. Quando eu imponho aqui, ó, 9, né, eu tenho 3 variáveis, certo? Então, meu grau de liberdade é 2 e eu varro uma superfície. Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou achar, atenção aqui, a normal essa superfície. Não tem nada a ver com aquela função lá. Nada, 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 nada. Aqui é só para eu, né, calcular a direção, certo? Calculada a direção, né, e o sentido, no caso, né, tá? Eu tenho o problema exatamente da aula anterior. Então, olha, vou chamar, né, nabla, ó, dessa função x2 mais y2 mais z2 menos 9, né, no caso, né, ou igual a 9, tanto faz, tá? Isso aqui é igual. Aqui vai me dar a normal, ó. Aqui eu tenho, ó, d-rom de x, né? Aqui eu já faço logo, ó. Eu vou colocar, né? Vou chamar isso aqui de φ, pronto. De φ ou de qualquer letra, xi, por exemplo, tá? Então, ó, d-rom de xi, vou colocar aqui. E mais d-rom de xi, d-rom de yj, mais d-rom de xi, d-rom de z, k. Olha como é que é fácil, ó. Vou derivar isso aqui, ó, em relação a x, né? Então isso aqui vai dar 2xi, né, mais 2yj mais 2zk. Então, eu garanto que essa aqui é a normal, a superfície, no ponto, né, 2, 2, 1. Então esse problema, certo,
para recair no último problema, eu só dei 2 problemas na aula anterior, para recair no problema anterior, no último, eu dou a minha direção. Então, a minha direção, vou chamar até essa normal de V, né? Exatamente como eu fiz na aula anterior, para vocês compararem, né? Então aqui, ó, olha só, calcular a derivada direcional dessa função no ponto 2, 2, 1, tendo como direção esse vetor aqui, tá? Que é meu vetor N ou vetor V. Tá claro? Então eu já posso, né, calcular, né? Isso aqui eu chamei, né, na aula anterior de vetor V. Tá? Então eu já posso calcular vou escrever, não custa nada, ó, df sobre ds no ponto P igual a nabla f, escalar é V. Pronto, no ponto. Eu vou achar o gradiente dessa função no ponto e vou achar meu EV, né? No caso aqui, meu EV igual a N, né? EV, vou chamar de EN, tá? De EN, né? Igual ao meu vetor V dividido pelo tamanho dele, né? Então vai ser o vetor normal, né? Então eu vou colocar aqui, ó, dividido pelo tamanho do vetor normal, certo? Então, repara, aqui, ó, eu já posso apagar, certo? Né? Porque eu já tenho o meu vetor normal, certo? Só para determinar o valor, eu quero o máximo também, tá? Claro? Então vamos lá, ó. Vou apagar aqui e vou escrever aqui. Fazer o seguinte, ó, vou pegar a minha função, ó, vou escrever lá no lado direito, aí apago tudo aqui, e o ponto 2, 2, 1, tá? Então aqui vou escrever meu ponto, né, 2, 2, 1, e minha função f é 3x menos 5y mais 2e. Tá? Agora eu vou achar esse vetor, né, no ponto 2, 2, 1, não tem problema, ó. 2, né, que multiplica x igual a 2, 2i, mais y, tá vendo? É igual a 2, 2j, mais o z igual a 1, ó. Z igual a 1, então mais k. Então esse meu vetor vai ser 4i mais 4j mais 2k. Vamos achar o nosso unitário, né? Aqui eu coloquei o ponto, olha lá, x igual a 2, né? Y igual a 2 e z igual a 1, tá aqui, ó, 2 vezes isso aqui, tá? Então eu tenho meu vetor V. Então meu vetor unitário, né, é V igual, no caso, ao vetor V ou N, né, dividido pela raiz, né? Vou colocar direitinho, vou colocar o módulo aqui, né, certo? Aqui o módulo dele, né, certo? Isso aqui é igual ao vetor V dividido pela raiz, né, de V escalar V, certo? Vou manter o V em cima, o V, tá? 4i mais 4j mais 2k, e aqui a raiz quadrada, né? Ó, é esse escalar esse, né? Então i escalar i dá 1, né? Então eu vou ter 16 mais esse aqui, né? Vai ser j escalar j, que é 1, né? É ele vezes ele, certo? Eu tenho no caso 9 parcelas, dela eu vou ficar só com 3, né? Porque i escalar j é 0, i escalar k é 0, né? Certo? Então aqui eu vou ter mais 16, mais 2 ao quadrado, é 4. Então isso aqui vai ser igual a V, né? 16 com 16, 32, com 4, 36, né? Raiz de 36 é 6. Então agora eu vou escrever meu vetor V, ó. 4 sobre 6i
mais 4 sobre 6J mais 2 sobre 6K. Simplificando, né? Aqui vai dar 2/3, né? Aqui também 2/3. E aqui vai me dar 1/3. Certo? Então, esse aqui é meu vetor unitário. Certo? Vamos checar? Vamos checar? Olha só. É V, escalar é V, vai ser igual, né? Aqui eu vou pegar o quadrado, ó. 2/3 ao quadrado, mais 2/3 ao quadrado, mais 1/3 ao quadrado. Isso aqui vai dar, ó, 4 nonos, mais 4 nonos, mais, né? 1/3 ao quadrado, 1 nono, né? 4 mais 4, 8, mais 1, 9, né? 9 sobre 9, igual a 1. Então, meu vetor unitário tá tranquilo. É exatamente o problema anterior, tá? Só que eu busquei o vetor, né, pelo gradiente de uma superfície, tá? Não tem nada a ver com essa função, né? Então, eu já tenho meu vetor unitário, né? Ó, posso apagar meu V, né? Eu não preciso dele mais, né? Eu precisei dele para ter a direção, tá certo? Então eu vou colocar meu EV, né? EV igual, né? Pegar aqui, ó, 2/3 de I mais 2/3 de J mais 1/3 de K. Pronto. Agora eu vou buscar, né, o meu nabla F, no ponto, ó. Você observa, né, como eu tenho falado sempre, né, o nabla F, o F, né, ó, né, aqui eu tenho 4 variáveis, né, por isso que eu tenho um ponto, por isso que eu dou o ponto. Então vamos lá, nabla F igual, F é escalar, tá? Vou até fazer assim, ó, d de F, d de xi, mais d de F, d de YJ, mais d de F, d de Z, K. Igual, d de F, d de X, 3I, né? D de F, d de Y, menos 5J. Agora, d de F, d de Z, mais 2K. Como aqui não tem x, y, z, né? Porque essa função aqui é x, ela vai dar 1 e tal. Isso aqui é válido ponto, tá? Em qualquer ponto, tá claro? Isso aqui é um vetor, no caso, constante. Então não tem sentido eu jogar o ponto aqui, né? Porque não tem x, y, z ali, independe de x. Então vamos lá, ó. Nabla é, ó, df sobre ds igual a nabla f, escalar, a unitário aqui, ó, é V, ou é N, né? Eu vou mudar mesmo de propósito, ó, tá? Que é o EV. Então eu vou pegar 3I menos 5J mais 2K, escalar, né? É N. Ó, eu já tenho aqui, ó, 2/3 de mais 2/3 de J mais 1/3 de K, escalar, né? Esse vetor, né? 3I menos 5J mais 2K. Atenção, isso aqui, ó, é um número. Isso aqui, ó, é uma grandeza escalar, ó. Tá? Então vou ter um número aqui, igual, né? Aqui eu coloquei 2 vezes, né? Não é, né? Certo? Isso aqui já coloquei o nabla F aqui, ó, certo? Então vamos lá, ó. E escalaria dá 1, né? Então, ó,
3 vezes 2/3, então eu vou escrever aqui, ó, 3 vezes 2/3, né? Mais menos 5 vezes 2/3, né? Mais 2 vezes 1/3. Certo? Então aqui eu vou ter, né, 6/3, né? Eu vou colocar de propósito 6/3 aqui, tá? Porque eu estou enxergando coisas aqui. Menos 10/3 mais 2/3. 6/3 com 2/3 dá 8/3, né? Menos 10/3, né? Dá menos 2/3. O que significa isso? Ó, eu tenho uma superfície aqui, ó, do problema. Aqui eu tenho meu vetor normal para fora, né? Então o meu S está andando aqui, ó, certo? Vamos lá. Quando eu caminho aqui, ó, na direção da normal para fora, né? A minha derivada de F, né? Ó, aqui está meu F, nabla F, né? Aqui é meu ângulo θ. Esse ângulo θ aqui, ó, no caso, né, é obtuso, né? É como se eu tivesse assim, ó. Aqui meu nabla é F. Para produto escalar, né, que é meu θ, né? Ele é obtuso, tá? Para dar escalar aqui. O que acontece? A derivada nessa direção, né? A função f, não é um nabla f, a função f, ela decresce, né, quando eu caminho para fora da superfície, por isso que é negativo. Tá? E agora, né, como nós fizemos, né, debatemos, né, aqui eu tenho meu nabla f que eu não apaguei aqui. Qual é o df sobre ds máximo? Ó, qual é, o que ele é máximo? Olha só. No caso, né? Aqui é uma nabla F. Qual é o nabla F máximo? No caso, aliás, qual é o df sobre ds máximo? df sobre ds, né? Máximo. Isso aqui, ó, é nabla F, escalar é V. Vamos desenvolver aqui, ó. Isso aqui é o tamanho de nabla F, vezes o tamanho de EV, pelo cosseno do ângulo θ, certo? Aqui é 1. Então, ó, o DF, até vou apagar o máximo aqui, ó. O DF, né, varia com nabla F cosseno θ, né? Ó, com módulo, né, de nabla F cosseno θ. Quando é que ele é máximo? Quando cosseno θ for 1, né? Isto é, meu θ foi igual a 0. Aí então eu posso escrever, né, que df sobre ds máximo vai ser igual ao tamanho de nabla f. Certo? Eu tenho nabla f, né? Vou achar o tamanho dele. Não tem problema. Ó, vou apagar aqui, que eu não preciso mais. Certo? Olha só. Fazendo direitinho, entendendo, né, as aulas, vendo as aulas sobre derivada direcional, né, fica tudo, todo o conceito, né, no sangue. Então agora, nabla F, escalar nabla F, né, isso aqui vai dar, né, o módulo de nabla F ao quadrado, né, certo? Igual, agora vamos lá. Aqui eu já vou pegando os quadrados aqui, ó. 9 mais 25 mais 4. Né? Aqui vai dar 29 com 9, vai dar 38, né? 9 com 25, né? Vai dar 34, né? Mais 4 dá 38. Opa, então a resposta, né, vai ser raiz de 38.
Atenção, não é na direção normal, não. Olha só, cuidado, tá? Cuidado, ele foge, né? A direção mudou. Atenção, a direção mudou. Agora não é mais a normal, não. Eu escrevi aqui, ó. O que que eu tenho aqui, ó? Olha só. Ó. Aqui eu tenho. Vou colocar, vou apagar aqui, né? Certo? Aqui eu tenho meu vetor nabla F. Olha só, ó. Aqui eu tenho meu vetor nabla F. Né? Ele está aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho minha direção. Vamos supor, meu vetor nabla F está para cá. É esse vetor aqui, né? Antes, né, eu tinha meu EN, ó, ou EV, né? Agora eu estou alterando a direção, ó. Estou alterando a direção para eu ter a maior derivada direcional. Então aqui eu tenho meu E, né? Eu até chamei de estrela, né, na última aula. Meu EV aqui, ó. Quando o EV coincide com o nabla F, com o vetor nabla F, né? Eu tenho a maior variação, certo? Ah, professor, olha só, como é que eu acho EV? Qualquer vetor aqui, até vou fazer de propósito, ó, esse vetor A, ó, se eu suponha, EV é igual, né, ao vetor A dividido por A, igual ao vetor B dividido por B, igual a nabla F dividido pelo módulo de nabla F. Certo? Eu tenho esse, eu não tenho A, mas tenho esse. Tá claro? Isso para achar o EV, mas não preciso do EV. Porque EV vai ser um... Eu não preciso do EV. Vou repetir aqui, ó. DF sobre DS igual a nabla F, escalar EV. Tá? Quando ele for máximo, ó, máximo, eu não preciso do EV. Por quê? Porque o DF vai ser, o máximo vai ser o módulo. Certo? Que aqui eu vou ter meu EV asterístico, né? Eu não preciso dele, tá? Então isso aqui é o máximo. Que foi no caso do problema igual a 38. Calcular a derivada direcional da função f, né, de x, y, z, igual a x2, y3, z, no ponto P, né, 3 raiz de 2 sobre 2, 3 raiz de 2 sobre 2 e 4, da curva. Atenção aqui agora. Isso aqui, ó, é uma superfície. Isso aqui é uma outra superfície, né? A interseção dessas superfícies me dão a curva que eu quero, certo? Então, repara, na aula anterior, eu dei 2 exercícios. O primeiro, né, eu dei a curva, certo? No segundo eu não dei, eu dei a direção. Nessa aula eu fiz o contrário, estou fazendo o contrário, né? Eu dei a direção, né, que é no caso, né? Vai ser o nabla, o gradiente de uma superfície, que é normal, foi dada. E agora eu dei a curva, eu inverti, né? A curva aqui é dada, tá? Então vamos lá. Que curva é essa? Vamos descobrir essa curva. Olha só. Primeiro ver se o ponto satisfaz, né? Satisfaz a curva, ó. Z não é 4? Ó, aqui, ó, Z é 4, tá? Então vamos lá. 4 ao quadrado aqui, ó. 3 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado vai dar 9 sobre 2, né? Porque raiz de 2 ao quadrado dá 2, aqui dá 4, né? Aqui vai dar 9 sobre 2. Aqui é 9 sobre 2. 9 sobre 2 mais 9 sobre 2 dá 9. Mais 16 dá 25. Então esse ponto, né, tá aqui. E eu quero calcular a função no ponto. Tá? Aqui, ó, meu grau de liberdade é 3, né? Certo? Porque eu tenho 4 variáveis, né? O F, o X, o Y, o Z. Aqui, ó, é uma superfície. Por quê? Eu tenho 3 variáveis. Aqui em cima, ó, 3 variáveis. Tá? No caso, né? Então, eu vou mostrar isso aqui. É muito fácil aqui, ó. Repara, quando eu tenho uma superfície, né? Aqui, né? E uma outra, né? Eu vou cortar isso aqui, ó. Né? Isso aqui, por exemplo, é F de XY, né? Isso aqui é uma superfície, né? Tá? Tem, aqui, ó,
Eu tenho três variáveis. Atenção, tenho três variáveis. O x, o y e o f. Né? Meu grau de liberdade é 2. Eu tenho a superfície. Quando eu corto essa superfície aqui, por exemplo, por um plano, né? Eu vou ter uma curva aqui, ó, né? Aqui é um plano, por exemplo. Né? Então aqui eu tenho, que é a superfície, né? Aqui eu tenho uma curva. Então, ó, eu estou cortando essa superfície, né? Que por coincidência é uma esfera, né? Uma superfície esférica, né? Num plano z igual a 4 do chão, certo? Então é muito fácil enxergar isso aqui. Né? Vou apagar aqui, só para você enxergar a curva, tá? Aqui é a minha curva, vou traçar aqui, ó. Aqui eu tenho minha superfície esférica. Vou colocar minha superfície esférica, tá? Nesse octante aqui, tá? Certo? Aqui é minha superfície esférica. Agora, aqui é meu Z. Ó. Eu vou cortar essa superfície, né? Por z igual a 4. Então a distância aqui, ó, até o chão, né? Meu z é igual a 4. O que eu obtive aqui? Ó? Vou obter aqui, ó, uma circunferência. Então essa aqui é uma circunferência. É minha curva. E é fácil ver, né? Aqui, ó. Quantas equações eu tenho aqui? Aqui eu tenho 3 variáveis, só para recordar, tá? Quais são as variáveis? X, Y, Z, né? Menos, né? E tenho 2 equações. Então, meu grau de liberdade vai ser 3 menos 2, que é igual a 1. Realmente, né? Eu tenho a liberdade só de percorrer, ó, nessa curva aqui, tá? Enquanto que aqui, ó, eu percorro em toda a superfície esférica. Aqui, eu percorro em todo o plano, né, paralelo ao chão, com z igual a 4. A interseção dos dois, né, minha restrição, né, eu tenho que percorrer nessa circunferência, certo? E eu já tenho a equação dela. Ó, eu já tenho a equação da circunferência, quer ver? Ó, ela não é interseção? Então aqui eu jogo z igual a 4 aqui, ó. Então eu vou ter aqui, ó, x2 mais y2 igual a 25 menos 16, né? Que aqui é 4, né? Levo ali, então é igual a 9. Então eu tenho uma circunferência x2 mais y2 igual a 9. Muito fácil, tá? E é uma curva aqui, ó. Quantas variáveis eu tenho aqui? 2 variáveis, né? 2 variáveis, isso aqui é muito importante, ó. E tem uma equação, ó, uma equação. Então, meu grau de liberdade é igual a 1, certo? Como era de se esperar ali, tá claro? Agora eu vou fazer o seguinte, olha só, vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar nessa curva. Atenção, por que a curva é importante? A curva é importante porque eu preciso do meu vetor unitário, que nesse caso da curva eu chamei de T maiúsculo, né? Que é tangente à curva. Então eu preciso desse vetor unitário. Tá? Então eu vou apagar aqui, né, a minha curva, né, numa distância z igual a 4, né, ela é x2 mais y2. Olha só. Como o plano é paralelo, né, eu posso trabalhar aqui, ó, posso trabalhar no chão, ó. Aqui x e aqui y, né? E aqui está a minha circunferência, né? Circunferência está aqui, certo? Aqui, ó, qualquer ponto daqui, qualquer um, ó. Aqui é x, aqui é y, né? E aqui é meu raio, ó, tá? Vou chamar meu raio de ρ, tá? Então eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ρ ao quadrado, que nós obtivemos quanto? 9, não foi? Porque eu levei o z igual a 4 aqui, passei para o outro lado, x2 mais y2 igual a 9. Então, o raio da minha circunferência é 3, tá? Então eu tenho 3. Agora eu posso, se eu quiser, parametrizar, não tem problema. Aqui, ó, vou chamar esse ângulo aqui de θ, né? Então, ó, x igual a ρ
cosseno teta, né? Aqui, por quê? No caso, esse meu cateto aqui, ó, né? Aqui é perpendicular, né? Meu cateto é adjacente à hipotenusa, né? Chegar o x para cá. E y igual a rho seno teta. Só para checar, né? Repara, x ao quadrado, ó, x ao quadrado vai ser rho ao quadrado, cosseno ao quadrado de teta. E y ao quadrado vai ser rho ao quadrado, seno ao quadrado de teta. Quando eu somar aqui, ó, né, eu vou ter x2 mais y2 igual a rho ao quadrado, né, que multiplica cosseno quadrado de teta. Vou fazer direitinho aqui, vamos lá. Cosseno ao quadrado de teta mais seno ao quadrado de teta. Isso aqui vai de 1, né? Então x ao quadrado vai dar rho ao quadrado. Então, agora repara só. Então eu já tenho, né, o meu vetor R. Tá? Repara, o meu vetor posição R, né, é dado por O' mais O'P, né? Então o meu vetor posição R, né, vai ser O'P mais O'P. Muito fácil, certo? Quem que é O''? O'', né? Aqui é 4K, né? Que aqui é unitário, né? Aqui é o K. Então o meu O''vai ser 4K. Mais, né? O'P, né? O'P, né? É esse vetor aqui, certo? O'P, né? Que vai ser, vou colocar aqui, colocar o vetor ρ, pronto, né? Então O'P, né? É o meu vetor ρ, né? Esse vetor aqui. Esse aqui é meu R, né? Que é esse vetor mais esse. Muito fácil. Agora, quem é o meu vetor ρ? Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui é ρ ao quadrado, né? x2 mais y2 igual a ρ ao quadrado, tá? Que é o raio ao quadrado dessa circunferência, tá? Aqui, esse vetor ρ vai ser ρ cosseno teta I mais ρ seno teta J, né? O ρ é 3, né? Então eu posso escrever o meu vetor, vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui, tá? Então eu posso escrever o meu vetor R como sendo, o ρ vale 3, tá vendo aqui, ó? ρ igual a 3. Então eu vou escrever assim, ó, 3 cosseno teta I mais 3 seno teta J mais 4K. Esse aqui é meu vetor R. Gente, quantas variáveis eu tenho aqui? 2. Quantas equações? 1. Quem é meu parâmetro? Né? Meu parâmetro é o meu ângulo θ, né? Certo? Então aqui, ó, é o tal lambda, né? Quando eu deduzi, né, a derivada direcional. Isso aqui, ó, né, é meu parâmetro lambda. Então aqui eu tenho R função de lambda, que no caso aqui é meu θ, certo? Então eu posso escrever assim, ó, R função de θ, tá? R função de θ. Agora, como eu já tenho meu R, atenção aqui agora. Olha só, eu vou apagar aqui, tá? Já está tudo, né, bem explicado. Eu ainda não estou ainda no F, hein? Agora eu vou buscar o meu T, né? Ó, que vai ser dr sobre ds, né? Que é R. Certo? Isso aqui é meu T. Tá? Então vou buscar ele ali. Eu tenho o meu R, né? Ó, dr é diferencial, não é derivada, tá? Eu faço assim, qual a derivada do cosseno θ? É menos 3 seno θ dθ. Ó, não pode esquecer o dθ, tá? É diferencial. E mais derivada do seno é cosseno, né? 3 cosseno θ dθ. É como se eu tivesse assim, ó, y igual a x ao quadrado, né?
dy é a derivada 2x dx, né? Eu tenho que botar aqui, porque eu posso passar o dx aqui para baixo, né? Aqui eu estou multiplicando, tá? É diferencial, tá? É a derivada, né? Pode diferencial ao lado, tá? Então, nunca esquecendo disso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Muito fácil. Eu posso colocar o dθ em evidência, tá? Então, dr igual ao 3 também, né? 3 dθ que multiplica, ó, no caso, menos seno θi mais cosseno θj. Esse aqui é meu vetor tangente. Não se esqueça, né? Ó, quando eu tenho uma curva, né? Ó, aqui eu tenho meu R, né? Meu R. O dr sempre é um vetor tangente. Sempre. Qualquer um. Ó. Se eu tiver um outro R aqui, ó, aqui é meu dr, né? É tangente. Né? Tá? A curva. Tá? Não é necessariamente perpendicular a R, né? Mas é tangente à curva. Tá? Sempre eu tenho meu vetor tangente à curva. Só vai ser perpendicular a R quando aqui for uma circunferência, né? Certo? Então vamos lá. Então, eu tenho meu dr. Opa! Como é que eu acho o meu ds? Não tem problema. Olha só. ds é o módulo de dr. Certo? O que é o módulo de dr? Raiz quadrada de dr escalar dr. Muito fácil, né? Para achar meu ds. Certo? Então vamos lá. Ó. Raiz quadrada, né? Aqui vai dar 9 dθ ao quadrado. Certo? Então ds igual raiz quadrada. Ó. Mesma coisa, ó. Vai dar 9 dθ ao quadrado. Então vou ter aqui, ó, 9 dθ ao quadrado, né? Isso aqui é o quadrado, né? Que é dr escalar dr. Isso aqui tem evidência que multiplica. Ó. Aqui, ó, seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ. Certo? Isso é raiz quadrada. Por quê? Né? Por quê? Ó, vai ser esse por ele. Né? Então vai dar 9 dθ ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Tá aqui. Tá aqui. Agora, esse por esse. Aqui pega o J, né? Tá faltando um J aqui. Né? Tá claro? Isso aqui é 1, né? Então ds igual, o 9 passa para fora, né? E o dθ também. Então o ds vai ser 3 dθ, ou ρ dθ, tá? Se eu trabalhar com ρ. Então eu já tenho meu ds. Se eu tenho meu ds, né? Eu vou dividir o meu dr por ds. Gente, ó, aqui, ó, dr sobre ds, eu vou dividir aqui, ó lá, por 3 dθ. Né? Cancela, né? Esse aqui é meu vetor tangente. Esse aqui é meu vetor t. Certo? Então eu já tenho meu vetor t, pô. Já tenho. Agora eu vou trabalhar com meu WF. Aqui, ó. Eu já tenho o vetor t, vou trabalhar com o WF. Tá? No ponto. Então vamos lá. Já tenho meu vetor t. Certo? Eu vou escrever aqui. Tá? Escrever aqui para ficar bem claro. Então meu t igual a menos seno θi mais cosseno θj. Professor, eu posso achar o t no ponto. Aqui, ó, olha como é que é fácil, ó. Qual o ponto? Ó, no caso, o x, né, é 3 raiz de 2 sobre 2. Tá? Olha que interessante. Olha que interessante. Vou até apagar aqui. Ó, já está tudo feito. Olha só. Eu vou marcar o ponto, tá? Só para vocês enxergarem aqui.
Já tem meu DS, tá tudo calculado direitinho, certo? Vamos buscar o T no ponto. Então aqui, né, facilmente, né, você encontra, né, aqui é 3, né, certo? Cancela aqui, né? Então cosseno θ, né, vai ser raiz 2 sobre 2. Né? Então eu venho aqui e coloco raiz 2 sobre 2. Mesma coisa o seno θ, né? Vai ser raiz 2 sobre 2. Então meu T é igual a menos raiz de 2 sobre 2i mais raiz de 2 sobre 2 j. Pronto. Então eu tenho meu vetor unitário. Já está calculado aqui no ponto. Tá? Agora eu vou trabalhar com a minha função. Certo? Apagar aqui. Agora eu vou ter a minha função no ponto. Né? Não tem problema. Ó. Meu gradiente de f. Já vou derivando logo agora. Tá? Agora vocês estão... Né? Ó. Meu nabla f igual d-ROM de f, d-ROM de x, né? Então vai dar 2x y2z, né? y3, tá? y3 zi mais, agora vou derivar em relação a y, né? 3x2 y2, né? Que aqui é y3, né? Vezes z j mais, agora em relação a z, né? x2, y3, tá. Certo? Agora aqui eu levo o ponto, né? Aqui eu já tenho um ponto. Então, nabla f igual. Vou fazer 2, agora eu vou botar o x aqui, ó. 3 raiz de 2 sobre 2. Vezes y ao cubo, ó. 3 raiz de 2 sobre 2 ao cubo, né? Que é y, tá vendo aqui, ó? y3. Vezes z, né? Vezes 4, né? I. Mais, né? Agora, aqui, ó, dá 3, x2, ó, x2, 3, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, né? y2, 3, raiz de 2 sobre 2, y ao quadrado, né? No caso, né? Tem x vezes z, né? Vezes 4, j. Agora eu vou colocar o terceiro aqui. Tá? Mais, né? Agora, x2, y3, né? Ó. 3 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado vezes 3 raiz de 2 sobre 2 ao cubo. Tá? Então eu já tenho meu nabla f. Isso aqui é um vetor, né? I, j, k. Tá? Fazer essa conta aqui e colocar aqui. Tá? Então, depois de usar a calculadora, certo? Você tem que esse nabla f aqui, né? A resposta é essa aqui, né? df sobre ds máximo 292,5. Atenção, na direção do vetor nabla f. Não tem nada a ver com unitário, né? Lógico, existe um unitário se eu quiser, mas não preciso. Né? E só para recordar, né? Isso aqui é nabla f, ds sobre ds, né? Isso aqui, né? Não se esqueça, é o nabla f escalar t. Né? Tá claro? Que é exatamente esse aqui que nós achamos. Tá legal? Então o máximo é esse, 292,5. Tá? Faça as contas na calculadora.